Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, né? Seja lá qual for o horário que vocês estejam acessando a esse conteúdo. A ideia é tratar do texto Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos entre o Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos, dos séculos 17 a 19, do Pierre Verger. O Pierre Verger é um fotógrafo, né? Ele não estava dentro dos círculos acadêmicos, né? Ele viajou o mundo com os projetos de fotografia dele, passou pela África, América, né? América do Sul, América Central, Europa, e nessas viagens ele percebeu similaridades entre as regiões da Baía de Todos os Santos e do Golfo do Benin, a região onde fica hoje a Nigéria, Benin, Togo, né, por ali. E essa, onde ele teve a tese, né, desses fluxos e refluxos, que seria originado pelo, por, né, pelos escravizados que foram trazidos em massa daquela região para a região da Baía de Todos os Santos e posteriormente, né, descendentes dessas pessoas acabaram retornando para regiões da África, né, ali na Nigéria e coisa e tal, e estabelecendo um fluxo cultural que, né, moldou a paisagem dessas duas localidades. O Fernand Braudel se interessou por essa tese e, digamos que, apadrinhou ele ou incentivou, né, a transformar isso numa tese acadêmica que foi defendida na Sorbonne. Ele teve, né, através de todo o acesso às matrizes, às religiões de matriz africana, ele acabou tendo o título de sacerdote em alguma delas, e esse título foi acompanhado de um batismo, digamos assim, onde ele recebeu o nome de Fatumbi, ou Fatumbi, né? Então, vindo a ser o Pierre Fatum Verger, digamos. Em Ouidah, que fica, né, onde é hoje o atual Benin, em 1949, ele encontrou a documentação sobre o tráfico clandestino de escravos entre essa região e a Bahia. Ele, que é uma documentação que ele cita no texto. Ele foi professor na Universidade Federal da Bahia, na Universidade de Fé, na Nigéria, teve participação no estabelecimento do Museu Afro-Brasileiro. Existe um documentário sobre ele no YouTube, que é narrado pelo Gilberto Gil, um documentário muito interessante sobre a vida dessa pessoa. O link está ali, né, no slide, vocês podem copiar e assistir, eu recomendo, eu olhei, é bem interessante e trata bastante da vivência dele e das localidades onde ele passou, bem legal. Ele foi próximo, né, de personalidades como Gilberto Gil, Jorge Amado, então ele teve dentro do meio cultural brasileiro, né, por muito tempo. Outras produções acadêmicas que ele acabou fazendo, né, aqui. E, por último, o site da Fundação Pierre Verger, que tem fotos dos trabalhos dele, fotos que algumas fotos eu vou mostrar aqui logo após, eu tirei de lá. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse site, vão até o acervo fotográfico, tem muita coisa legal, muita coisa que não se imagina, né, que possa ter, assim, de curiosidades e coisa e tal das viagens que ele fez. Então, aqui já se vê correlações, né, entre a região na África e a Bahia. Aqui, novamente, rituais, né, religiosos e culturais nos dois lugares em que ele fala. E isso aqui é a presença de brasileiros em Porto Novo, atual capital do Benin. Então, ele passou por lá e viu que existiam pessoas nascidas no Brasil que estavam morando lá. Aqui é uma tentativa de
demonstrar como funcionava um pouco das dinâmicas, né, do fluxo de escravizados entre África, Europa e América. Para isso eu fiz alguns mapas, né? Então ele divide em 4 ciclos de vindas de escravizados para a Bahia e aproximadamente 2 para a América Portuguesa como um todo, né? Para a América Portuguesa, ele fala sobre esse primeiro ciclo, que seria da Guiné, região norte aqui da África, bem acima da linha do Equador, e depois o da África Central, né? Isso na América Portuguesa como um todo. Na Bahia, ele acaba falando que tem o da Guiné, o da África Central, porém 2 ciclos nessa região aqui, que seria a da Costa da Mina e a Baía do Benim. Aqui na África, no mapa, eu acabei colocando como os nomes, ó, a Guiné, Costa Barlavento, a Costa do Ouro, Baía do Benim, Baía do Biafra e a África Central, Congo e Angola. Então aqui, ó, as localidades de origem dos escravos da Bahia, segundo ele, né? Então essa parte mais do norte aqui, que ele afirma ser, né, ter tido um baixo fluxo de pessoas escravizadas em direção à Bahia. Os outros 2 ciclos quase que sobrepostos aqui, e o ciclo da África Central, o Congo e Angola. Então, ó, essa aqui seria a região onde se encontra o que ele chama de Costa da Mina, que seria a Costa Sotavento da Mina, né, que é a região compreendida entre o Rio Volta e o Rio Cotonou. Só para voltar nesse mapinha e situar, aqui na Costa do Ouro tem o Castelo de São Jorge da Mina. Então a Costa Sotavento da Mina fica para cá, né, em relação ao castelo, e aqui é a Costa Barlavento da Mina, tudo em relação a esse castelo que estava situado aqui como ponto de referência. Aqui em maior, né, seria a Baía do Benim, mostrando, ó, como pega o que seria Nigéria hoje, nas, né, divisões políticas de hoje, Nigéria, Benim, Togo, se não me engano aqui é Gana, e aqui o que seria, né, eu tentei desenhar as fronteiras do possível reino do Daomé, no século XVII, que era com quem os europeus mantinham as relações para aquisição de pessoas escravizadas, que é a fortaleza de São João Batista de Aiudá, que é uma fortaleza portuguesa, a partir da qual, né, se estabeleciam os contatos com o reino do Daomé. Os portos utilizados durante o ciclo da Costa da Mina e da Baía do Benim são interessantes porque as mudanças, né, desses portos demonstram mudanças muito interessantes nas dinâmicas entre as potências europeias. Então, em um ciclo que Portugal detinha uma influência maior nessa zona, usava esses 4 portos aqui, que era de Grampopo, a própria fortaleza de Aiudá, Jaquim e Apá, mas conforme isso mudou, né, e Portugal acabou sendo englobado e depois tentando se desvencilhar da Espanha, e também os Países Baixos, né, a Holanda, se preferirem, estava em litígio dentro da Europa com a Espanha, ou seja, dentro da Europa, Portugal e Holanda poderiam se colocar como aliados, os dois contra a Espanha. Mas eles disputavam porções, né, na África e na América, né? A Holanda chegando a tomar Pernambuco e várias das feitorias portuguesas ao longo da costa africana. Então, conforme isso aconteceu, os holandeses não permitiram mais que Portugal comercializasse produtos e pessoas escravizadas nesses mesmos portos,
o que originou, né, um deslocamento para leste, mas ainda em uma região muito próxima para esses outros portos aqui. Aqui seria Onin, e já está dentro, né, do território que hoje a gente entende como Nigéria, mas Badagres e Porto Novo. Porto Novo é a atual capital, né, de Benin, como eu acho que eu já disse anteriormente. Essa relação muito íntima entre a Bahia e a Costa da Mina, a Baía do Benin, o Golfo do Benin, seja, ela se dá pela produção de tabaco, e principalmente pelo tabaco de terceira qualidade, que seria a pior qualidade, pelo modo de produção, digamos assim, porque o de primeira e segunda qualidade eram obrigatoriamente mandados para a metrópole, e de lá os comerciantes da praça, né, de Lisboa comercializavam com outras partes do mundo, a própria Europa consumia, enfim, uma série de outras questões. Mas o de terceira qualidade, pela maneira como ele era feito, adicionado cera de abelha e coisa e tal para grudar as folhas que eram quebradiças, e conferir ao produto final um sabor e um aroma que era muito apreciado na região da Costa da Mina. Então era gigantescamente consumido lá e dava para a Bahia basicamente um monopólio do comércio com essa região. Então aqui a gente pode ver que a área digamos, de produção de tabaco destinada à exportação para a metrópole é ínfima, perto de toda essa área aqui, que era de produção para o comércio com a Costa da Mina. Obviamente, comerciantes, né, portugueses não queriam que esse comércio direto se estabelecesse. A ideia era continuar mantendo o comércio triangular, que foi visto, né, no Alencastro, no Novais, como digamos, o panteão do Pacto Colonial. Mas comerciantes, né, aqui da Bahia e diziam que seria uma ruína total e completa se esse tráfico fosse interrompido, né? Esse tráfico direto, digamos assim. Internamente, na América Portuguesa também haviam disputas sobre quem produziria tabaco por causa da importância dele nesse comércio. Então, o próprio autor fala que existem fontes que relatam que viram produções de tabaco no Rio de Janeiro e em outros lugares, mas aos poucos tempos a Bahia e suas influências acabam não permitindo que o Rio de Janeiro produza tabaco e outros lugares, e monopolizando, né, a produção desse artigo para continuar mantendo o monopólio comercial com a Costa da Mina. Aqui são navios portugueses, né, capturados por ingleses já no século XIX. A gente pode ver que 12 navios, né, eles vinham direto da Bahia para a Costa da Mina, e um deles foi de Pernambuco para a Bahia, para a Costa da Mina. Então, enquanto menos né, foram interceptados em Cuba, Porto Rico e Cabinda. Isso aqui já era quando a Inglaterra estava se posicionando, né, contra o tráfico de pessoas escravizadas. Então, a comercialização após 1815, ou seja, até para, né, a Baía do Benin virou contrabando, enquanto aqui com Molembo era permitido. O autor fala de uma certa gambiarra ou artimanha, que foi pessoas daqui falarem que existe um certo molembo também aqui na região da Baía do Benin,
emitirem passaportes para Molembo, mas virem comercializar aqui, né? O que e daí, claro, continuava sendo contrabando, mas uma maneira que agentes históricos aqui tiveram para burlar essas leis, digamos assim. Mas a ideia de trazer esses mapas e de mostrar tudo que foi mostrado aqui, o texto tem muito mais coisas e mais detalhes, mas incentivar vocês a olharem para as questões de espacialização, de como, né, as narrativas elas estão inclusas em um espaço, de como elas são moldam esses espaços com os quais elas têm relação. Simplesmente ler um texto não basta para compreender de uma forma mais ampla o que aquilo quer dizer. Então, vocês têm que ir a mapas, recorrer a outros tipos de ferramentas para compreender como as dinâmicas que aquele texto fala acabaram acontecendo, né? E também com as discussões que estão sendo feitas na cadeira sobre vertentes mais estruturalistas, outras menos. Quando se trabalha com novais, parece que nada foge, né, ao pacto colonial, a ideia de acumulação na metrópole lá que ele fala. E aqui a gente vê que existiam agentes, ou seja, indivíduos, pessoas vivendo, e que elas não estavam diretamente pensando sobre essas estruturas. Elas queriam, né, viver da melhor forma possível dentro do que a sociedade permitisse. Então, existiam comerciantes na Bahia brigando para manter um comércio direto com a costa da mina, outros queriam a manutenção desse comércio triangular, né? Não era algo, um projeto estabelecido, onde todas as pessoas concordavam com aquilo, era tudo, né, uma grande disputa, digamos assim. Mas fica a mensagem para quem quiser acessar os links que eu falei ou ler o texto, ele é muito bom. E tentem achar conexões entre as narrativas que vocês leem, o espaço onde elas se situam, trabalhar com os mapas que os autores mostram, porque tudo isso faz parte da história que está sendo contada. Foi muito bom participar da cadeira novamente. Boa sorte, bom restante de semestre aí para todo mundo. Então, tchau.